O André, tudo bom, André? Eu tomo com a garganta inflamada e com tosse. Eu estou. Ah, perdão, desculpa, eu não li direito aqui. Eu estou com a garganta inflamada e com tosse já tem 2 semanas. 2 dias atrás cuspi sangue. Será que é tuberculose? Então, André, a gente precisa sempre pensar em tuberculose, né? Hoje, duas doenças que o Brasil sempre tem que pensar que é a tuberculose, que nós somos, infelizmente, campeões mundiais em tuberculose. Não é só em futebol, tá? Tuberculose também, infelizmente. Então, precisamos pensar sempre em tuberculose, ok? E outra doença também é o coronavírus, né? Ou seja, o coronavírus, nós estamos no meio de uma pandemia. As pessoas às vezes falam assim, doutor Marcelo é muito alarmista, só está pensando em coronavírus, está se influenciando pela pandemia, pela mídia, pela nova ordem mundial, sei lá o quê. Fala um monte de coisa assim. Mas assim, eu até acredito em tudo isso e acredito que as coisas não são por acaso. Mas, em contrapartida, por exemplo, paciente, quando a gente estava no período de epidemia da dengue, quando a gente recebia paciente na emergência, né, com febre, dor no corpo, a gente tinha que pensar em dengue. Né? Eu sempre pedi, nos períodos de epidemia de dengue, tinha que pedir um hemograma para ver como é que estava o hematócrito, se o hematócrito estava alto, se as plaquetas estavam baixas, se você tinha uma certa leucopenia, né? Ou seja, se tinha algum risco de vida para aquele paciente. E pelo hemograma a gente já via, e pelo teste rápido, quando o hospital ou a emergência disponibilizava isso para a gente, porque a gente tinha que pensar em dengue. A mesma coisa acontece hoje com essa pandemia, que é muito mais do que uma epidemia. A pandemia de coronavírus, tem que se pensar em coronavírus. Não é que seja somente o coronavírus, não é que eu estou sendo alarmista, não estou sendo a favor do establishment, não a favor da mídia tendenciosa, não é isso. É porque a gente precisa pensar no coronavírus porque esse vírus existe, ele é uma realidade. Se ele foi colocado ou não me compete isso, entendeu? Eu tenho a minha opinião pessoal, eu não quero aqui comentar, porque senão vai ficar muito polêmico. Mas se ele foi colocado ou não me compete isso. Agora, que esse vírus, ele existe na sociedade, e ele está matando pessoas, ele está matando pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, ele realmente existe. E nós precisamos, então, sempre pensar na possibilidade de coronavírus, tá bom? Então, duas coisas que a gente precisa pensar é tuberculose e coronavírus, né? A tuberculose, ela costuma ser mais arrastada, né? Ela não tem, assim, um quadro agudo, de aparecimento agudo, a não ser em alguns casos, e você tem tuberculoses agudas, que inclusive evoluem para a morte, porque o paciente acaba tendo rompimento de determinados vasos que são formados na cavitação pulmonar, que fica no ápice pulmonar. Então, aquele rompimento dos vasos faz com que o paciente, então, tenha um sangramento profuso e agudo, né? Então, a gente não costuma ser dessa forma, costuma ser mais arrastada, a maioria dos pacientes. Mas, em contrapartida, é um diagnóstico também a ser pensado, junto com o coronavírus e até outras doenças respiratórias no momento. Nós temos, não ficamos livres de gripe, né? A gripe continua, né? A gripe está matando gente, a gripe está infectando pessoas, a gripe está causando comorbidades, a gripe está induzindo a respostas imunológicas que levam o paciente a desenvolver asma, ou seja, precisamos pensar também na gripe, tá? E outras doenças menos comuns, como as micoses pulmonares, que não é tão incomum agora no Brasil, porque as pessoas estão fazendo muito ecoturismo. Por exemplo, a histoplasmose, que é provocada pelas fezes do morcego, a criptococose, que é provocada pelas fezes de pombos e também pelas fezes de galinhas, né? A coccidiomicose também, que é uma outra zoonose. Ou seja, a gente precisa sempre pensar, para a coccidiomicose também, a gente precisa pensar em outras possibilidades menos comuns também, como diagnóstico diferencial, lembrando que esse espaço não é um espaço para consulta, a gente só está compartilhando aqui informações gerais, né? Tá bom? Então eu entendo que eu não quero fazer consulta, mas pegue todas essas informações, escreva tudo isso direitinho e leve então para o seu médico assistente, que isso pode até ajudar no raciocínio e na conduta investigativa do seu problema, tá bom, André? Um abraço para você, obrigado!